né? Eu sou o Luciano, prazer, sou um amigo que estou aqui, tá? Acho que independente da minha origem, instituição, título, o que eu faço, a gente faz parte de uma comunidade em prol de um objetivo comum. Qual é? Reconhecer de fato que ocorre violência na nossa sociedade. E uma grande problemática quando a gente fala de violências, né, é que essa violência, muitas vezes, ela é descrita de outras formas, né? Tem um lado que falam que a posição da mulher correta está dentro do lar, ser cuidadora dos filhos, lavar roupa. Tem outro movimento mais emergente que vai afirmar o contrário, não, as mulheres têm que trabalhar, têm que ter sua autonomia, né? E a pergunta é, qual dessas visões ou dessas lentes visuais estão corretas, né? E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Eu vou expor aqui, então, o conteúdo da nossa apresentação, tá? Espero. Pronto. Quando a gente fala, então, gente, da posição de todas as mulheres na sociedade, mas não só das mulheres, tá? A gente sabe que a nossa sociedade, ela parece ser algo coeso, né? Homogêneo, vamos dizer assim. Parece que todo mundo parte dos mesmos pontos de vista, da mesma cultura, da mesma religião. Mas quando a gente troca o óculos, sabe? Sabe aquele óculos? Eu tô sem meu óculos aqui, mas eu vou usar aqui um exemplo. Quando a gente troca o óculos e aplica aquela frasezinha que Jesus falou, ter olhos de ver, o que é ter olhos de ver? Olhar para a realidade, de fato. A gente começa a perceber que a nossa sociedade ela não funciona de uma maneira muito bacana, né? A gente vai perceber que, de um lado, tem pessoas que estão numa posição, gravem isso, uma posição de superioridade e poder. E outras que estão numa posição de subalternidade, ou seja, de inferioridade, e que devem exercer papéis em prol de quem está no poder. A pergunta é: quem está na posição de poder e quem está na posição de subalternidade, ou seja, de inferioridade, né? É justamente esse tema que a gente vem trazer aqui. A gente tem uma sociedade, pelo menos da nossa cultura ocidental, né? Uma construção no qual o centro da sociedade são a posição do homem, né? E o homem sendo entendido aí como provedor do lar, sobre aquele que trabalha, sobre aquele que dá as decisões políticas de poder e que se entende como superior dentro do lar. Lembrando, gente, que o lar, ele é a primeira célula, de fato, de uma sociedade. É ali que, que a educação e os papéis de mãe, pai, filho, filha, e acima de tudo, de homem e de mulher, são gestados. É como se fosse a barriguinha da minha esposa. A gente está gestando ali papéis, né? E é ali também que vai ser gestado esse papel da mulher de se submeter a papéis, de ser uma cuidadora, de deixar em segundo plano os seus sonhos e talvez um fato mais importante ainda, ser objeto de violência, né? Esse homem se sente numa posição de superioridade e que essa mulher ou a filha é como se fosse um objeto, uma propriedade, né? Talvez a pergunta que fique aqui, de onde que vem isso, gente? De onde que vocês acham que vem? Por que que nós, homens, pensamos dessa forma? Qual que é a origem de tudo isso? Quem quiser digitar aqui, enquanto vocês vão digitando, coloque uma palavrinha-chave para que eu possa interagir com vocês, tá bom? Eu queria saber de onde que vem. A gente sabe que vem do lar, mas como que é trabalhado esse processo ali dentro? Vou dar uma ideia. Sabe quando vocês brincam assim? Algumas de vocês devem ter passado por isso. Num choque cultural, você pode falar assim: eu sou uma mulher que trabalha, daí vem sua avó. Não, filha, você tem que ser uma mulher casada, já passou da hora. Você passou dos 30, vai ficar pra titia. Não tem um choque cultural aqui, gente, de visão de mundos? De uma experiência que uma mulher passou mais madura e de uma mais jovem? É um choque de culturas. Quando a gente fala da posição da mulher dentro de uma família, também parte de uma visão cultural. E por que que isso é importante a gente entender como cultura? Cultura é toda a ideia, comportamentos, valores religiosos, valores de um local que meio que molda o nosso jeito de ver, né? Lembra os dois exemplos? A vovó falando que a mulher tem que ser casada, tem que ser dona do lar, e a filha, a neta, falando, não, eu quero trabalhar, vou ser mãe ou não lá no futuro, deixa eu realizar meus sonhos primeiro, né?
Por que que é importante que a gente fala isso que é cultura? Porque a gente vai entender que isso são ações humanas. Gravem isso. Se são ações humanas, podem mudar. Não existe o que a gente pode chamar de naturalidade nisso, ou seja, que a mulher nasceu para estar numa posição de inferioridade. Jamais, gente, isso não está na natureza, e muito menos, se a gente for puxar por um ponto de vista religioso, é vontade de Deus, né? O que a gente olha para o mundo são construções humanas. Isso é construção humana, ou seja, um ato meu, por vontade praticado, isso pode ser desfeito, tá? E o que a gente vem abordar é justamente isso. Ações humanas que visam amparar todas e quaisquer mulheres, a população LGBTQIA+. Que vocês vão perceber até em projetos posteriores que a Lei Maria da Penha se aplica, né, em relações em pessoas, né, da população LGBTQIA+, desde que o ato seja praticado com fim de violência em torno do gênero, ou seja, que quem sofre a violência é mulher, está numa posição de inferioridade, e quem violenta pratica por esse motivo, tá? O nosso tema de hoje é justamente gira em torno do eu estou sozinha nesse processo, né? Então, eu sei que é cultura, que o jeito como meu pai me educa, minha mãe, vai refletir na minha educação do meu filho, isso vai ser produzir adultos, né? Que vão novamente repetir o processo anterior, ou seja, o homem numa posição de liderança, de poder, e a mulher numa posição de inferioridade. Por que isso dentro do lar, gente? Vocês vão perceber que a medicina, a psicologia ensina que as próprias crianças, elas têm células cerebrais, neurais, que repetem comportamentos. Por isso que eles falam que a criancinha é como se fosse uma esponjinha, que copia tudo que os pais fazem. Imagina um lar, gente, organizado a partir de gênero, o qual o homem manda e a mulher obedece. Se você tiver um casalzinho ali, né, com certeza, porque não é algo natural. Mas pode ocorrer que o seu filho vai se espelhar no pai e a filha vai se espelhar na mãe. E tinha uma série bem legal na Netflix, que me fugiu o nome agora, mas ela aponta isso, esse processo no qual a filha se espelha na mãe e ela cresce uma mulher empoderada, mas que não reconhece, sabe aquela violência moral? Aquelas pequenas palavras, palavrões como violência. Para ela, violência é só a violência física, né? E por que que isso ocorre? Porque ela esteve num lar estruturado no qual o pai não encostava na mãe, mas humilhava ela com todos os tipos de palavras. Então ela cresceu instintivamente, culturalmente, entendendo que aquilo é o correto e foi encontrar um companheiro muito parecido com o pai. O rapaz não batia, mas humilhava e diminuía a todo momento. Nessas situações, gente, a gente precisa entender que nenhum de nós estamos sozinhos, né? Por isso que vocês vão perceber que as próprias mulheres vão se organizar e tudo o que vocês aprenderem a partir daqui, peguem essa ideia, tudo é produto de ação de muitas mulheres, tá? No nosso país, gente, gravem isso, todas as garantias para mulheres e proteção e apoio são feitas por mulheres. Não é um movimento de homens esclarecidos que buscam uma sociedade mais igualitária. Vamos pensar no sistema de saúde, planejamento familiar, o Papa Nicolau, pré-parto, tudo isso que vocês têm, que está dentro do SUS, é um movimento que começa na década de 70 de mulheres que vão bater lá no Ministério da Saúde e falar: precisamos começar a pensar em saúde da mulher, né? Isso não é um movimento de homens. E quando a gente fala assim no enfrentamento, então, da violência, que é a violência de gênero, eu sei que vocês já são muito acostumadas, essas palavras sempre são rotineiras dentro do vocabulário de vocês, mas nunca é demais relembrar, tá? Quando a gente fala de violência contra a mulher, a primeira coisa, como eu já salientei, é que ele é uma construção social, então dá para mudar. Não é vontade de Deus, não é vontade da Bíblia, não é vontade do Zé da esquina. São homens querendo agir assim e mulheres que aprenderam esse papel pelo modelo cultural, tá? Dá para mudar? Com certeza dá para mudar, né? E dentro do lar, gente, a gente vai perceber, eu até brinco que o lar é como se fosse uma caixa preta. Sabe aquela caixa preta do avião, quando o avião cai, eles falam, vamos ver a caixa preta para pegar as informações do que aconteceu ali? Se você não tem acesso à caixa preta, como que a gente vai saber qual o funcionamento daquela família? Dá para saber, meninas? Não.
No caso aqui, por que que a família é uma caixa preta? Porque ela é toda envolta, ela é protegidinha, assim, a gente não sabe o que acontece no lar de cada pessoa. E eu costumo dizer que o lar, muitas vezes, é um espaço de muita violência, né, muita violência. E a primeira coisa que pode advir aqui é a ideia de violência física, né. A gente vai ver lá que muito do que quando a gente fala de violência contra a mulher, o dado, assim, que a gente pode identificar é a violência física, hematomas pelo corpo, né. Mas a gente tem que se atentar que muitas vezes as violências não se resumem a isso, né. Ela é um pouquinho mais ampla, existem vários tipos de violência que vão nos acometendo pela ação de outros homens, seja no trabalho, dentro de casa, pelo filho, pelo esposo, pelo patrão, no ônibus, que não são violências físicas, mas são violências que atingem o nosso mundo psicológico, que nos rebaixam, que nos reprimem, né. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né. Dentro do lar, a gente vai perceber que tem a violência psicológica, que é todo o ato de diminuição e de ofensa a essa mulher, controlando os atos dela. Começa desde pequenas frases e discussões, em levantar a voz, não ter um diálogo saudável entre um e outro. Isso vai, aos pouquinhos, minando, né, a percepção dessas mulheres, né. Outro tipo de violência, e aí é muito comum, violência sexual, que também ocorrem com meninos dentro dos lares, né. E por fim, a violência patrimonial, que é o controle, né, sobre o salário e toda a movimentação financeira dessa mulher. Vou dar um exemplo, e aí é um exemplo da minha família. Meu pai era um homem da década de 40 que cresceu nessa cultura. Então, meu pai, quando estava com a minha mãe, ele tinha essa ideia de que a mulher tinha que ser provedora do lar. E eu, desde pequenininho, falando para minha mãe: mãe, vai trabalhar, vai estudar, sai desse papel, você não precisa estar nisso. Quando minha mãe foi estudar, isso gerou uma quebra na família, né, porque meu pai não aceitava isso. Eles se separaram no momento posterior, né. A gente percebe aí por quê. Ele queria ter o controle, mesmo se meu pai trabalhar minha mãe trabalhasse, meu pai queria ter um controle sobre esses proventos, esses valores. Já na minha casa aqui é diferente. Eu trabalho, minha companheira trabalha, eu não quero saber, eu até sei o quanto ela ganha. No final do mês, eu só falo assim: "Meu amor, as contas são essas, você paga proporcionalmente isso e eu isso". O que ela vai fazer com o dinheiro dela é destino dela, ela escolhe. Por quê? Porque ela tem autonomia e nós somos iguais aqui, né. Isso é de extrema importância. Pensando nisso, então, nessa ideia de violência, gente, eu vou até passar alguns slides aqui. A gente precisa, para poder vencer a violência contra a mulher, sempre se atentar que o conhecimento é poder. Grava isso, gente. Mulheres que estão em ciclo de violência não ti gravem isso, por favor. Não tiveram acesso a conhecimentos básicos de que ela é uma mulher igual ao homem, que tem direitos, que tem um potencial gigantesco, que tem qualidades, que lá na base, grava isso é uma coisa tão simples, gente, não recebeu elogio, sabe o que é isso? Isso chama processo de validação. Quantos de nós, lá pequenininho no lar, em cada aspecto nosso, não fomos elogiados? Isso vai gerar um adulto inseguro, né? E que não acredita em si mesmo, que vai fazer tudo para querer se encaixar nos padrões sociais, né? Então, nesse caso aqui, a gente precisa ter conhecimento de como as coisas funcionam, né? E aqui uma ferramenta bem legal para a gente poder entender como é a violência, e aí eu peço que vocês repassem isso para os seus filhos e para os meninos também. Por quê? Os garotos também são processo dessa cultura, entendeu? Eles são processo de uma educação dada pelo pai, né, e que ele vai reproduzir esse comportamento enquanto adulto. Claro que ele quer aquele fim, mas não esqueça que lá na base ele foi educado assim. Então a gente tem que repassar essas informações, né. Que instrumento é esse? O ciclo de violência, gente. Esse ciclo é um instrumento que uma socióloga americana analisou e todos os relacionamentos, na sua grande maioria, funcionam desse jeito, quando o relacionamento é abusivo. Ele tem um ciclo. O primeiro, gente, é o ciclo de tensão. Você começou a namorar e começa a perceber que tem insultos, certos controles, apontamentos sobre o que você veste ou deixa de vestir. Percebeu?
quando você sai na rua com um decotezinho, o seu companheiro fala assim: "Não, tira isso, é muito feio, coloca uma blusa que cobre melhor". Talvez no primeiro momento dá a ideia de pudor, mas não, no fundo é o controle, essa perspectiva machista do que a mulher deve fazer ou não. Lembre-se disso, gente, um busto a mais à mostra ou a menos não determina a índole e o pudor de uma mulher, né. O que determina são os olhos daqueles que veem, né. Então, esses pequenos controles, a gente no início do relacionamento tem que perceber, gente. Tem que abrir o sinalzinho das antenas, sabe? Opa, será que eu estou num relacionamento abusivo? Quem é esse homem que eu estou me relacionando, né? Lembra aquilo? Olhos de ver. Seu companheiro pega seu celular e pega a senha do celular. Isso não é muito comum? A gente já ouviu essas histórias, né? Primeiro sinal do ciclo que está se iniciando. Se ele se acha no direito de controlar a senha do seu celular, mexer no seu WhatsApp, controlar sua roupa, quem vai dizer que ele não se acha no direito, no momento que ele está ruim, de explodir e te agredir? Aqui é a segunda fase, ó. E aí, normalmente, gente, quando chega às vias de fato, que é essa violência física, o relacionamento se estremece e esse homem se coloca numa posição de coitadinho, né. E a mulher, normalmente ferida, e se não tem conhecimento dos seus direitos e tudo mais, ela acaba sendo amealhada, né, pega por essa rede, seja religiosa ou da família, de que o casamento tem que se manter sempre, não importa o que aconteceu. Daí o rapaz vem todo arrependidinho falando: "Eu vou mudar". Meninas, não caem nisso. Nin Preste atenção nisso. Ninguém muda de hoje para amanhã. Um jeito de ser só se muda com muito tratamento psicológico, uma rede de apoio, acompanhamento, reconhecimento de que aquilo que eu estou fazendo é errado, que me faz mal. É o mesmo processo de alguém que está na dependência química. Tem que fazer um tratamento, um processo de melhora. Só aí a gente pode dizer, e não sabe ainda se a pessoa de fato vai mudar, tá? E aí o relacionamento se reata, daí o ciclo se refaz, né? Depois da lua de mel. E aí começa tudo de novo, podendo gerar o feminicídio. Então, gente, a partir desse instrumento do ciclo de violência, a gente consegue identificar como um relacionamento está funcionando. E a partir daí a gente consegue começar a ter atitudes. Isso deve ser repassado também para os meninos, para que eles se auto-observem, né? Eu preciso me observar. Qual que é o meu comportamento nesse relacionamento? Ah, nossa, eu estou fazendo isso. Não é legal isso. Esses jovens já vão se reeducando nesse processo. Percebendo isso então, gente, a gente sabe então que muitos desses processos de violência vão ocorrer dentro do lar, gente. Eu sei que parece meio, mais do mesmo, mas a família é o centro da sociedade. É ali onde tudo começa, né. Um copia do outro e as relações que estão ali dentro do lar vão se estar em outros lugares. Por exemplo, vamos pegar na minha área, eu sou do direito. Vocês vão ver que a maioria dos juízes são homens. Vocês vão ver que a primeira-ministra agora do Superior Tribunal do Militar, lembra? Militar, homem, hierarquia, decisões, é uma mulher. Eu vi lá no LinkedIn um rapaz me descendo a lenha porque era uma mulher. Eu falei: "Meu amigo, você está incomodado? Senta e chora. As mulheres precisam de oportunidades iguais como os homens, né? E se você está se sentindo mal, você precisa se cuidar, se tratar". Então, nisso, o que que a gente tem que perceber nessas pessoas? Nós não estamos sozinhos. Nenhuma de vocês está sozinha, né? Mas a gente precisa perceber isso, né? E por isso que o movimento de mulheres do Brasil, lembre-se, tudo é feito pelas mulheres aqui, principalmente na saúde, pensou o que nós chamamos de rede de apoio. O que que é a rede de apoio, gente? Rede de apoio é um conjunto de pessoas que começam na família, ONGs como Potência Feminina, o Instituto Ela, instituições públicas que vão estar ali apoiando, amparando, auxiliando, né. E para que, a partir do momento que a gente tem o conhecimento do que é violência de verdade, ou quando na nossa rede de apoio alguém possa nos ajudar. E esse ajudar, gente, ele vai em vários aspectos, que a gente vai ver daqui a pouco. Tem o amparo jurídico, o amparo emocional, o amparo psíquico, médico. Então, tudo isso, vamos dizer assim, que está em torno dessa pessoa. Exemplo, minha companheira está grávida de uma menininha, a Júlia.
A gente tem uma rede de apoio em torno da minha companheira. Primeiro sou eu, o médico dela obstetra, o psiquiatra, a psicóloga, a mãe. Então, nenhuma decisão que é tomada, a Carol toma a decisão e ela dialoga com a rede de apoio dela para que ela tenha uma gravidez saudável, né? E a gente tem que construir aqui um lar, eu, todos os dias, nenhum tipo de violência, que eu não quero atingir minha esposa e muito menos a minha filha. Nesse sentido, então, a gente vai ver que a ajuda e o apoio, ela vem de amparo legal, médico, psicológico e até de moradia. E a ideia, gente, é que haja um acolhimento dessa mulher sem julgamento, tá? E a gente vai ver agora, a partir de agora, como funciona essa rede de apoio. Lembre-se que esse material que eu montei, estou apresentando aqui, é quase que uma cartilhazinha, tá? Vou disponibilizá-lo depois para a Sônia e para a Sandra, que pode ser repassada para todas vocês, tá? Então, quando a gente fala aqui de rede de apoio, a gente está falando, voltando para a ideinha do conceito que eu trouxe agora há pouco, é um conjunto de pessoas que começa na família, organizações como ONGs e instituições e o Estado, tá? A gente vai entender como que funciona isso um pouquinho. Quando a gente fala da rede de apoio, gente, ela pode ter três níveis, tá? Primeiro, a família. Segundo, a rede comunitária. E outra, a rede pública. Quando a gente fala da família, gente, a gente está falando de uma família, claro, que já está estruturada em torno das ideias de que aquela mulher merece ser protegida. Qual que é o grande problema, gente, quando a gente fala da nossa família, muitas vezes? Eu brinco muitas vezes que a gente não tem olhos de ver, sabe? Muitas vezes a gente não olha de verdade para as pessoas. Lembra da escuta ativa? A gente não tem um olhar ativo também. A gente olha para as coisas e não quer ver. Então vamos imaginar, lembra aquela famosa frase, em briga de marido e mulher não se mete a colher? Ou seja, eu estou vendo, mas não quero ver. Logo, eu não intervenho, né? Isso ocorre na família à torto e à direito, né? Então é a avó, é o irmão, é a irmã. Muitas vezes a gente está vendo ali, a gente fala, eu falei para você, eu falei que ele não prestava, você vai continuar casada. Percebeu? A sua rede familiar está contaminada por esse tipo de visão de mundo, tá? Mas a gente, lembra de eu falei do processo de educação? A gente tem que ter esse processo de educação, começando pelo pai, pelos irmãos, que tenham olhos de ver. O que que é isso? Olhar para a situação dessa mulher dentro dessa família, para essa filha, né? A gente vai ver que muitas vezes a violência não está corporal, mas ela se expressa nos olhos. Gente, não tem nenhum tipo de... Sabe quando a gente cria uma fantasia para falar que nada está acontecendo, está tudo bem? Os olhos não mentem. Olhem nos olhos. Vocês vão ver aqui que normalmente está fundo, os olhos estão vermelhos. E se você olha um pouquinho mais, você vai ver que essa pessoa tem continuamente dores de cabeça, dores nas articulações. Por quê? Quando a gente fala de violência psicológica, ela é psicossomática, ela vem na mente e vai para o corpo. Então, o corpo, quando você está com dor num cantinho ou no outro, ele vai estar refletindo algo que está na sua mente. No nosso caso aqui, as violências, né? Então, é importante a gente ter familiares que tenham esse olhar de ver, né? E a partir do momento que constatem a violência, sejam os primeiros a acolher essa mulher, né? A gente vai ver como se desenvolve isso daqui a pouco. Ao lado dessa família, que pode ser o filho, a filha, o tio, a tia, o vô, a avó, nós temos aqui a comunidade, onde nós moramos, que é o nosso bairro, gente. Nosso bairro ele tem que estar equipado ali com algumas organizações que dão apoio de proteção às mulheres, né? No caso aqui, a gente pega o Paraisópolis, nós temos duas instituições ali principais, pelo menos, o Instituto Ela e o Potência Feminina. E claro que nos demais estados onde vocês estão situadas agora, tem uma instituição ali comunitária que vai dar apoio de conhecimento prévio, como todas as aulas que vocês têm às quartas-feiras, como apoio financeiro, apoio para a questão dos cuidados pessoais, quanto ao seu ciclo menstrual, tudo isso é acolhimento, apoio. E a gente precisa ter, gente, conhecimento de que essas instituições existem. Entendeu? Muitas vezes ela está ao nosso lado e ali do lado, na casa, aquela mulher que está sofrendo violência não sabe que aquilo existe, né? Então, claro que quando a gente fala dessas organizações que apoiam a mulher, não necessariamente está ligado a uma ONG. Pode ser dentro de uma igreja, gente. Dentro tem igrejas evangélicas
católicas que têm trabalho de acolhimento, amparo e auxílio dessa mulher, né. Lembre-se, quanto mais, melhor, né. E por fim, gente, nós temos aí a rede pública, né, que vão ser desde o apoio policial, que a gente muitas vezes tem que saber como se conectar, né. Primeira ligação, 180, gente, telefone gratuito, que funciona 24 horas por dia e que tem equipe especializada para poder receber essas informações de violência, seja da própria mulher, seja da rede de apoio familiar, seja da rede de apoio comunitária. Lembre-se, essa mulher, ela tem que estar amparada por essas camadas, a família, a comunidade e depois o Estado, entendeu? Para que tudo funcione direitinho e essa mulher consiga, aos poucos, se desvencilhar dessa relação de violência. Claro, quando a gente fala de violência contra a mulher, vocês já ouviram muito falar daquela questão que mulheres que estão em relações de violência, que elas gostam disso. Isso é verdade, gente? Claro que não, gente. Acabei de salientar, todos nós, gente, temos visões de mundo. Quando a gente é educado a partir de uma perspectiva, a gente acha o quê? Natural. Aquela mulher que sofre discriminação, violência, ela a partir de uma educação deficitária, machista, que molda os olhos dela. E ela vai olhar o comportamento do companheiro, por mais que doa, como legítimo, natural, e talvez a família até reforce esse tipo de ideia, como eu salientei, com a mãe, o pai, os irmãos, né? Então não é isso. Uma mulher, para poder sair desse ciclo, tem que haver um processo paulatino de transformação dela, né? Outra questão, delegacia da mulher, gente. Delegacia da mulher é um movimento que a gente pensa que é antigo, mas não é. É muito recente, né? Então, a delegacia da mulher, nós teremos ali profissionais preparados para poder acolher. Lembre-se, gente, quando a gente fala de violência contra a mulher, é algo de foro tão íntimo, tão privado, que para ela fazer esse movimento de ir numa delegacia, ela tem que quebrar tantas barreiras de vergonha, desse padrão machista familiar, né? Para poder ir até uma delegacia. Imagina se ela vai numa delegacia e é maltratada. E aquele que a atende coloca a culpa nela. Gente, isso não parece algo comum que ocorre lá fora? Ocorre, gente. Isso é o que a gente chama de revitimização. Essa mulher já vem de uma violência dentro do lar e é acolhida dentro da delegacia, quase que o delegado falando que a culpa é dela, né. Então a delegacia da mulher vem de uma outra perspectiva, uma delegada, normalmente mulheres, que estão preparadas para acolher essas mulheres, tratar o determinado sigilo, dar as medidas protetivas adequadas, né. Outro apoio, defensoria pública e UBS, né, hospitais. Defensoria vai fazer sua defesa, hospitais e UBS, gente, eles vão fazer esse tratamento da sua saúde. Você tem os seus primeiros socorros, acesso a contraceptivo. Se você engravidou, você tem meios para poder obstar essa gravidez indesejada no primeiro momento. A gente tem um conjunto de questões que a Lei Maria da Penha vai te ajudar, tá? Mas aqui, agora entrando de fato numa rede que é construída em torno da mulher, e lembre-se, gente, eu estou tendo como referência aqui a cidade de São Paulo, tá bom? Desculpa se eu não citar outros exemplos em outros estados, em outros municípios, tá bom? Mas lembre-se, do que eu vou falar aqui, existe uma lei nacional, que é a Lei Nacional de Enfrentamento à Violência de Gênero, que ele estabelece um programa de instituições que vai tentar se reproduzir ou se replicar em vários municípios e estados. Então, talvez os nomes que eu trarei aqui, na sua cidade tem, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala nesse trabalho, no entorno, lembra que eu falei que tem a família e aqui tem o estado? Município, a gente tem o hospital, a delegacia, a defensoria, Ministério Público. Qual que é a segunda camada? Não é o comunitário? Ali, gente, tem um conjunto de ONGs que a gente precisa ter ali anotadinho para saber como a gente deve agir e de que forma numa situação de violência. Seja uma violência contra mim, seja uma violência contra terceiros ou familiares, né? Vamos lá. Essa política nacional, gente, que foi feita, que foi estabelecida aqui no governo Dilma, o CEF, lá em 2016, 2018, estabelece ali um conjunto de instituições que em São Paulo estão muito bem estabelecidas hoje em dia, apesar dos problemas. O primeiro deles, gente, é o Centro de Referência para Mulheres, né?
O Centro de Referência para Mulheres, o próprio nome já está dizendo, é um núcleo que tem ali aglutinado vários serviços importantes para amparar essa mulher em situação de violência, seja ela qual for, né? A primeira dela, o atendimento psicológico. Você vai ter ali psicólogas que vão entender o histórico dessa mulher, sem julgamento, auxiliá-la numa construção de entendimento de que aquilo que ela sofre é violência e que ela não precisa aceitar aquilo, que aquilo não é merecido, né? E que ela pode se desprender. Junto com isso, ela vai ter uma assistência social. Para quê? Para que tenha os benefícios da rede assistencial pública que lhe auxilie. Como? Trabalho, apoio para sua família, dos seus filhos, né? E, por fim, a orientação jurídica, gente. E lembre-se, quando a gente fala de orientação jurídica, claro que junto aqui tem a Defensoria Pública, tá? Defensoria Pública, em tese, tem uma em cada região de São Paulo, norte, sul, leste, oeste, no qual você pode procurar um defensor público para que aqui a sua proteção seja feita direta no judiciário, tá bom? Ó, os centros de referência da mulher são lugares seguros onde você pode receber ajuda completa. Você pode ir diretamente ao CRM sem precisar ir a uma delegacia, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que cada região tem um CRM. Por exemplo, em Heliópolis tem um CRM lá específico. Quem cuida de lá é a ONG Unas, né? Eles cuidam daquele CRM ali na região do Ipiranga, né? Acolhendo mulheres nessa situação de vulnerabilidade, tá bom? E eu vou passar alguns endereços, tá? Gente, perguntinha. Eu estou falando muito difícil? Tá dando para entender? Tá claro? Tudo certinho, Sandra? Tudo. Senhor, super perfeito. Eu só Tá, vou te lembrar que você tem 10 minutos para concluir. fechou. Outro exemplo, a gente tem a Casa-Abrigo, gente, né? Lembre-se, Casa-Abrigo, de abrigar, de acolher essa mulher. São locais, gente, de ONGs que têm, claro, uma vinculação filantrópica com o município, no qual eles recebem mulheres e filhos para proteção. Normalmente são lugares secretos, no qual você tem uma proteção garantida e um tempo de permanência dessa mulher para ficar longe da violência do agressor de 90 a 180 dias, tá? Outra instituição. Que muitas vezes, gente, essa mulher que adentra, ela ainda não conseguiu, mesmo diante de um delegado, e ela muitas vezes tem que solicitar, né? Delegado, aplica as medidas protetivas. Qual que é a primeira? Separação de corpos, gente. O rapaz fica 200 a 2 quilômetros de distância. Muitas vezes isso nem acontece. Talvez, então, uma medida protetiva é buscar uma casa-abrigo no primeiro momento. Claro que isso não é o mundo ideal, gente. Eu não estou falando que você tem que ir para lá. No mundo ideal, o delegado ou a delegada já teria que constituir todo o amparo que você precisa. Mas, de fato, isso não ocorre, tá? Não, claro que eu não estou generalizando, tem os seus profissionais excelentes e outros não, né? Mas, de repente, se você não está diante de um profissional que zela pela sua função em proteção das mulheres, a gente tem que conhecer a rede de apoio para que nós tenhamos acesso a isso. Então, lembra, CRM me dá o apoio o quê? Psicológico, assistencial e jurídico. Casa-abrigo me dá o apoio de abrigo mesmo, de um lar momentâneo, para que eu fique longe, ele é secreto. Ah, o meu violentador vai saber? Não, gente, ele não pode saber. É secreto, o nome já está dito, né? Próximo, Casa da Mulher Brasileira. Ali, gente, vamos dizer assim que a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem uma aqui em São Paulo. A Casa da Mulher da Brasileira, ele também é um espaço onde tem vários serviços ali num único lugar. Então, você vai na Casa da Mulher Brasileira, tem delegacia, juizado. Lembra? A gente fala de delegado. Juizado lembra juiz, não é isso? Promotor público, aquele cacu, sabe lá quando você assistiu da Atena, que os promotores vão lá? Tem promotor para pegar homem safado, violento também. Promotor, atendimento psicossocial, tudo ali no mesmo lugar. Olha que interessante. Estou com indício de sofrer uma violência? Vou para a Casa da Mulher Brasileira. Na delegacia, eu já vou fazer o boletim de ocorrência. O delegado tem que me dar minhas medidas protetivas com prazo de 48 horas, tudo bem? Esse pedido, se for o caso, já vai direto para a mão do juizado, do juiz, né, específico, e o Ministério Público tem que estar em trabalho para acusar e proteger essa mulher de todos os
lados, tá? E o amparo psicológico ali é essencial, tá? Próximo, medidas protetivas eu já falei, tá? Eu acho que é importante a gente analisar. Eu vou para frente, depois eu volto, tá? Lembra que eu falei de rede? Olha que bonitinho aqui. A gente tem uma lista da rede de proteção que está dentro desse, vamos dizer assim, desse passo a passo que vai ser disponibilizado para vocês. Na Zona Norte de São Paulo, a gente tem 4 instituições de referência na proteção das mulheres, né? A gente tem o CRM da Brasilândia, que está situado ali na rua Bueno Peruche, né? Outro na freguesia do Ó, e mais outros 2, seja no Parque Novo Mundo, que é aqui pertinho onde eu moro, né? E no Jardim das Laranjeiras. Tem uns endereços aqui, lembre-se, CRM, qual que é o papel, gente? Qual que é o papel? Proteção jurídica, assistencial e psicológica. Mas é só na Zona Norte que existe isso? De forma nenhuma. Vamos avançar? Zona Sul, que talvez é o que interessa aqui para o nosso caso, né? Nós temos aqui o CRM da Casa Eliane Gramont, aliás, maravilhoso, né? Fica ali perto da linha, como chama, gente, da linha que vai para a Zona Sul? Me fugiu o nome agora. É pertinho do metrô, assim, 1 quilômetro, dá para você descer e já ir, eu esqueci o nome da linha, mas enfim. Tem o CRM também da Vila Clementino, né? Tem o outro, Casa Sofia e a Mulher de Santo Amaro, certo? Lembre-se, todos esses aplicam todos esses princípios que eu salientei: atendimento psicológico, assistencial e jurídico, tá? Tem da nossa Zona Leste também, que é aqui pertinho onde eu moro, atravessando aqui a Marginal Tietê, nós temos ali justamente no bairro de Lajeados, que é a Viviane dos Santos, e em outros bairros ali próximos, tá? No finalzinho dessa apresentação, gente, a gente tem aqui uma rede completa de todos os órgãos de apoio, rede de apoio para quaisquer mulheres, que eu vou lhes passar no momento posterior, tá bom? Perfeito. Como é que eu acesso, gente, a essa rede de apoio? E aí eu prometo, Sandrinha, ser muito objetivo, tá? Primeira coisa, eu tenho que ter conhecimento, gente, que tem essa rede de apoio, entendeu? Lembra disso, ó. A rede de apoio é como se fosse uma árvore, né? Tem um tronco e tem as suas ramificações. O tronco é essa mulher. E as ramificações são essa rede de apoio que agasalha, abraça, auxilia. Quando vocês forem estudar sobre rede de apoio, é normalmente essa referência que se usa, né? E nesse sentido aqui, quando a gente fala disso, primeira coisa, eu tenho que saber que essa rede existe, tá? E segundo, eu tenho que mobilizar ela, seja eu, seja meu familiar, seja a rede comunitária, seja a rede próxima a mim. Por quê? Vamos imaginar a rede pública, eu vou no delegado, a delegada tem que te indicar a rede de apoio mais próxima para você, porque o delegado ali não entende nem da parte psíquica, nem da parte assistencial. Ele ali no momento tem que te indicar, ó, minha amiga, a gente vai cuidar aqui da parte jurídica, a gente vai ter policial para te proteger, para ficar ele ficar longe, mas você tem uma dimensão de proteção que eu não tenho expertise. Quem é que vai para onde que esse delegado ou delegado ou escrivão tem que te indicar? A rede de apoio mais próxima, tá? E é claro, quando a gente ouvir essa mulher em situação de violência, gente, primeira coisa que a gente deve fazer sempre, né? Ouça sem julgar, gente, tá? A gente não tá na pele dessa pessoa. Primeira coisa, grava isso. Quem tá em relação de violência não gosta disso, entendeu? É a mesma coisa que criança que apanha. Você acha que a criança gosta de apanhar, gente? Não, entendeu? Mas ela sente. Imagina essa mulher crescendo sendo violentada. Com certeza está dentro dela um sentimento de repulsa, de ódio ali, engavetado, mas a gente não pode julgar. A gente tem que ter o ouvido de ouvir, ou como a Sônia poderia dizer, uma escutativa, ouvir de verdade, né? E a gente acreditar no fato do que essa mulher está apontando, né? E isso não ocorre muito na sociedade, gente. Vamos pegar um exemplo? Uma jovem que sai com uma mini saia e com um topzinho com o busto mais à mostra, e ela vai para uma balada. E ali ela sofre violências e tudo mais. Quando sai para a mídia, para algumas TVs aí que passam à tarde, qual que é a mensagem passada? O que que vocês acham? De quem que é a culpa? É do violentador ou da menina? Da menina, gente.
Porque lembre, a sociedade tem uma cultura de transferir a culpa do violentador para a vítima, entendeu? Então a gente tem que acreditar. E esse acreditar não é só nós, não. O delegado tem que acreditar, o Estado tem que acreditar, a rede de apoio tem que acreditar, né? Para quê? Para que essa mulher se sinta agasalhada, acolhida. Lembre-se, para ela falar para alguém, lembre-se, imagina o que está acontecendo com você. Sai do seu íntimo. Imagina você contar para alguém que você está sofrendo violência. Você não vai ter que quebrar várias barreiras internas, depois a família, e repassar isso. Então a gente tem que dar toda essa questão. E oferecer uma ajuda prática, gente. Apontar a delegacia mais próxima, o caminho mais próximo, mas lembre, sempre com muito cuidado. Toda vez que a gente age de maneira brusca, a gente quer intervir, entrar na família, brigar com o cara, com o violentador, calma, não é assim que funciona. Vai ouvindo e vai direcionando essa mulher para a rede de apoio, que ali ela vai ter todo o conhecimento, toda a transformação, todo o apoio psicológico, para que ela possa se desvencilhar desse homem. Por quê? Muitas vezes um ato desavisado nosso pode gerar um feminicídio. Que vai lá, entra na família, discute, quebra o pau, os dois continuam juntos, lembre-se, essa mulher está numa estrutura cultural que ela tem que estar com o homem. Muitas vezes ela vai ficar. O que esse homem pode fazer? Violentar essa mulher. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E além dessa rede de apoio, gente, a gente tem aí, para quem gosta de aplicativos, de coisas novas, a gente tem o aplicativo Penhas, lógico, dialogando ali com a Lei Maria da Penha, que é um espaço no qual você consegue dialogar, expor as suas dificuldades, ter orientações. Outro aplicativo, Direitos Humanos do Brasil, no qual você vai ter ali como denunciar as violências que você sofre, e também um 180 que funciona ali 24 horas, tá bom? Gente, espero ter sido claro. Desculpa alguma deficiência minha. Lembre-se que eu sei que eu não estou no meu lugar de fala, eu sei que eu sou um homem, estou no meu processo de reconstrução, né? Mas, acima de tudo, eu sou mais um membro que está junto com vocês, independente do meu gênero, quem eu seja. Me olhem como uma pessoa, vamos usar o termo, pessoa, que está junto com vocês, certo? Muito obrigado. Luciano, Sandra, você quer falar antes? Não, fala você.